A seguir na Tarde é Sua. Sofre de esclerose lateral amiotrófica, mas a doença não lhe rouba a esperança nem a vontade de lutar. E a solução pode estar num tratamento nos Estados Unidos. Vamos. Hoje, no Minuto Seguro ACP, vamos falar sobre os condutores portugueses e os transportes públicos. Um estudo do Observatório ACP conclui que 10% dos portugueses andam de transportes públicos. Em contrapartida, 78% usam o carro para ir trabalhar. Um dos fatores que contribui para que os portugueses não andem mais de transportes públicos é o preço. A pontualidade, frequência e duração das viagens são os fatores decisivos para os portugueses preferirem o carro. Sabia que a nível europeu os portugueses são os que menos usam os transportes públicos? Que percepção têm os condutores portugueses sobre transportes públicos? São incómodos e caros? São pouco pontuais e frequentes? Este programa é patrocinado por nossaaposta.pt. Sofre de esclerose lateral amiotrófica, mas a doença não lhe rouba a esperança nem a vontade de lutar. E a solução pode estar num tratamento nos Estados Unidos. Vamos conhecer esta história já a seguir. Estamos de volta para a segunda parte do nosso programa. Já vamos então para esta história, que é uma história para nós, para plantar esperança, que é assim que olhamos para ela e para a nossa convidada também. E já que falamos aqui de esperança, deixe-me falar na esperança que também deve ter, neste caso, ao participar no nosso passatempo. Ao marcar o número 761-300-900, pense sempre de forma positiva e acredite que hoje o telefone toca na sua casa, olhe na sua mala, no seu bolso, onde o tiver. Ou seja, o telefone que vai utilizar para marcar este 761-300-900 é também o telefone que lhe vai trazer então esta chamada, que é uma chamada muito preciosa, muito valiosa, onde, resultado, os tais 1000 euros chegam às suas mãos. Temos então estes 1000 euros. 1000 euros é um prémio muito bom, uma boa ajuda, um bom incentivo para que as contas então fiquem mais equilibradas. 1000 euros, dizia eu, e depois de entregar estes 1000 euros, então aqui fica sempre esta possibilidade de fazer o nosso passatempo em si, quer dizer, o relógio. Temos os 1000, mas depois mais dinheiro vai sair, com certeza. Você marca as horas e já sabe que mais dinheiro. O que é que tem de fazer? Marcar com vontade o nosso número 761-300-900. Aos 40 anos, ela assume que o seu maior medo é ficar totalmente dependente, presa a uma cama. Chama-se Sónia e sofre de esclerose lateral amiotrófica e está aqui comigo na companhia da Romina, a filha. Olá, as duas, muito boa tarde. Bem-vindas. Fátima, obrigada. Ora, eu vou começar naturalmente pela Sónia, já depois junto aqui a filhota a esta nossa conversa. E começar, Sónia, por lhe perguntar até que idade é que se recorda de ser uma mulher com uma saúde normalíssima? Aquelas coisitas maleitas que qualquer um tem, mas uma saúde normal. Até aos 35. Até aos 35 anos. Até aí nada de especial. Especial foi o dedo. Então, foi o primeiro sintoma. Uhum. O que é que começou por acontecer com esse dedo? Primeiro sintoma que eu tivesse reparado que o meu corpo não estava Exatamente. bem. O dedo começou a ficar ligeiramente curvado. Uhum. E eu pensei que fosse o túnel cárpico entupido. Fui ao médico fazer vários exames e não acusava nada de especial. Fiz análises, também estavam sempre tudo bem. Mas o dedo estava em permanência assim ou de vez em quando fazia assim e depois voltava? Está exatamente como está este agora. O da mão direita. Ok. E ele não saía dessa posição? Não. Portanto, quando tomou essa posição, tomou e ficou? Uhum. Sim, então, já não recuperei mais. Já não recuperou mais? Não. A Sónia, nessa altura, pôs a hipótese de ser o túnel
Cárpico, não é? Cárpio, exatamente, Cárpio. O túnel Cárpio, mas achou que isso tinha a ver com, eventualmente, com o seu trabalho? Sim, sim. Porque a minha colega, eu trabalhava num laboratório e então nós fazíamos exatamente os mesmos movimentos todos os dias. Ela foi operada ao túnel cárpico e eu pensei que tivesse a ter o mesmo problema que ela. Entretanto, o tempo foi passando, os exames não acusavam nada de especial. Mas trabalhava num laboratório onde? Numa fábrica de conservas em Olhão. Ok. Um laboratório de controle e qualidade alimentar. E, portanto, era um trabalho que exigia, ou seja, era um trabalho que exigia momentos muito repetitivos das mãos? Mexia com ácidos, sim, as pipetas. Fiz exames, não acusavam nada. Entretanto, o tempo foi passando e os sintomas começaram-se a agravar. Que outros sintomas? O dedo começou a ficar mais curvado. O mesmo dedo? O mesmo dedo, o dedo indicador esquerdo, a ficar cada vez mais fechado. Fui outra vez ao médico, ele mandou-me fazer um exame. Esse exame que eu fui fazer, a especialista disse-me: você já reparou na sua mão? O músculo estava atrofiado, como está este a ficar agora. E eu disse: não tinha reparado ainda. E ela disse-me: o seu problema não é para este exame. E então escreveu uma carta, mandou-me entregar ao meu médico. Eu entreguei e... Sem saber o que estava na carta? Não li. Na sua cabeça achou que é quê? Um problema muscular? Não, eu sempre pensei até receber o diagnóstico que era o túnel cárpio. Sempre. A minha médica interior, aliada à minha teimosia taurina, dizia-me que era o túnel cárpio e mais nada. Portanto, entregou a carta ao seu médico, provavelmente de família, não é? Sim. E o que é que ele fez com essa carta? Leu e marcou-me uma consulta de urgência para a neurologia do Hospital de Faro. E de novo a Sónia na ignorância. Uma consulta de urgência que demorou 6 meses. De urgência que demorou 6 meses. 6 meses. Entretanto, nesse espaço de 6 meses, os sintomas começaram-se a agravar. Espero que já lá vamos, Sónia. Deixe-me só fazer retrato de uma outra coisa. Um bocadinho de retrato da sua vida. Quando apareceu este sintoma no dedo, conte-me lá, como é que era a sua vida? É uma vida relativamente calma? Não, era uma vida muito estressante. Porquê? Era de trabalho, 3 filhos. Portanto, trabalhava no dito laboratório, horário normal? Horário normal. 8 horas de trabalho. Sim. 3 filhos. Escolas, casa, marido, e depois à noite ainda fazia doces para fora. Ainda para ganhar mais algum. E ainda, sim. Portanto, trabalhava... Sempre trabalhei muito. Que nem uma moura, não é? Sempre, desde os 18 anos. E vamos lá ver, trabalhava muito, mas lá está, a conseguir mais ou menos gerar o stress do trabalho e dos filhos e da casa, etc., ou com alguma dificuldade em gerar tanto stress? Sempre tive dificuldades. Portanto, não era fácil? Não. Era muita carga para si? Sentia que emocionalmente às vezes era muita carga para si? Estava-me então a dizer que esteve 6 meses à espera da consulta de especialidade de urgência. 6 meses. E aí foram aparecendo outros sintomas. Que outros sintomas, Sónia? Nesse período de tempo, dei a minha primeira queda. Estava a calçar uns sapatos de salto. Portanto, braço e tudo, braço ainda não tinha aparecido nada? Sim, começaram as fasciculações também. Explica lá o que é isso das fasciculações. Eu pensava que era os nervos, com os nervos que passava, pensava que eram os nervos, e então aqueles ticos nervosos que temos no lábio ou no olho, pensava que tinha no braço. Às vezes quando temos, por exemplo, a pálpebra a saltar? Sim, exatamente. Então era no músculo do braço? Sim, neste músculo. E isso quando acontecia, surgia e durava muito tempo ou surgia e ia embora? Ia embora, sim. Era uma coisa rápida e passava. Mas não tinha perda de força no braço nem nada? Depois comecei a perder a força, sim. Mas isso ainda antes da dita consulta dos 6 meses? Já próximo, sim. Já próximo, sim. O braço deixou de ter a mesma competência? A mesma força, sim. A mesma força. Sim. Então, estava-me a acontecer que foi nesse período de 6 meses que acontece a primeira queda. Exatamente. Que queda foi esta, aparatosa, por sinal?
estava a calçar Uns tacões altos? tacões altos, calcei muito bem o primeiro. Ao pôr-me em bicos de pés para calçar o outro, caio assim à Desamparado? direita, sim. E fiquei sem saber o que é que me tinha acontecido, porque aquilo. Então comecei, Mas caiu. Mas esta queda foi motivada, como se Sónia, fosse por. um castelo de cartas, assim, caiu. Mas foi a falta de força. Foi como se de repente Sim, os membros não nos tivessem joelhos, força nenhuma. Nos joelhos, perdi a força nos joelhos. Deve ser assustador, porque o corpo não está a obedecer a nada. Mas depois eu parece arranjei ali um motivo. desculpa. Sim, porque foi o tacão que era muito alto e pronto, aquilo passou. Mas fiquei sempre a pensar que nunca me tinha acontecido aquilo, o que é que tinha... Depois, os outros dedos também começaram a ficar ligeiramente assim como estão estes. E já próximo da consulta, que foi em dezembro, dei a segunda queda. Estava no supermercado a olhar para a prateleira e caio também, da mesma forma. Desamparada de novo como um castelo de cartas. Sim, sim. E isso ainda me deixou ainda mais assustada, porque estava tão bem. A sensação é parecida quando nos dão aqui um toque atrás do joelho. Sim, e nós caímos, nem temos tempo de A reagir. sensação é exatamente essa. E depois perco completamente a força nas pernas e já nem me consigo levantar. Quando fui à consulta de neurologia, era este o quadro. 2 quedas, assim, que tinham acontecido desta Mas maneira. eu não falei das quedas ao doutor. Então o que é que contou? Não. Na minha cabeça era o túnel cárpico. Mantinha aquela ideia fixa Sim, que era, que era esta a muito questão, fixa ou mesmo. seja, o resto aconteceu porque aconteceu. Porque aconteceu, sim. E então nessa consulta, perante a informação em que se queixava só do dedo, o que é que o médico... Nessa consulta, o doutor fez-me perguntas que tinham... todas elas tinham relação a ela, mas na minha cabeça aquelas perguntas que o doutor me estavam a fazer não faziam sentido nenhum. Portanto, ele já lhe fazia perguntas específicas Sim, da esclerose sim, lateral amiotrófica, mas a Sónia ouvia como... Exatamente. Mas de propósito é que este homem estava a fazer estas perguntas. Exatamente. Mas só tinha um problema na mão. Exatamente. Achou que ele não estava a ser muito bom médico. Exatamente. Foi exatamente E isso que eu após a pensei. consulta ele passou exames? Nessa consulta, ele queria me internar. Foi no dia 23 de dezembro e eu pedi-lhe por tudo que não me internasse, porque estava o Natal aí e eu queria passar o Natal em com a casa. família, claro. E então ele disse, então vamos fazer o seguinte, assim que passarem as festas, eu chamo-a e você vem cá, fica internada, fazemos os exames e vemos o que é que você tem. E assim foi. No dia 6 de janeiro fui chamada, estive a fazer vários exames e no dia 7 recebi o diagnóstico, 7 de janeiro de 2015. No tempo que esperou No pelos hospital? resultados... Não, o tempo que esperou esperou dias Estava- pelos resultados ou foi Não, logo? não, foi de um dia ao outro. Foi um dia ou outro. Sim. Esta história da ela já estava na sua cabeça, Eu já entretanto, ou tinha não? pesquisado e alguns sintomas que eu tinha iam-me calhar esse diagnóstico, mas eu sempre pus de parte, Sempre, porque não. aquilo, nunca da vida eu ia ter aquilo. Era uma coisa tão rara, porque é que me ia calhar Calhar a assim. mim? Exatamente. Então, qual foi a sua reação, Sónia, quando lhe confirmaram? O doutor, quando chegou ao quarto, eu estava tão feliz, estava na brincadeira com a minha colega, estávamos a tirar fotos e então quando ele chega, eu vi que ele estava tão nervoso, mas nunca pensei que fosse comigo. Ele estava tão branco e parecia que estava assustado e não olhava bem na minha cara. E então ele começou a dizer que tinha descartado várias hipóteses de diagnóstico, entre elas o túnel cárpio. E então eu, ao ver aquele comportamento dele, perguntei-lhe se havia alguma possibilidade de ser a esclerose lateral amiotrófica. E ele perguntou-me como é que você chegou a essa conclusão. E eu disse-lhe porque alguns sintomas que tenho pesquisei e iam-me dar esse diagnóstico. E ele disse-me,
há uma grande possibilidade de ser essa doença, mas não saia daqui com isso na cabeça, não pense nisso e não se assuste, que tudo há de passar. Tudo há de passar. Entretanto, veio uma enfermeira com o Riluzol. Eu comecei a ler a bula e... Foi com o medicamento que tinha que tomar? Medicamento, sim. Veio com o medicamento e eu comecei a ler a bula e lá dizia que era para tratamento da esclerose lateral amiotrófica, que é um medicamento que nos dá apenas entre 3 a 5 meses de vida. Prolonga meses. E é um medicamento muito forte, que tem efeitos colaterais imensos e não me dá esperança nenhuma. Eu não sei, então, mas a chegada desse... Quando eu li essa bula, eu desatei a chorar. Se não tenho a certeza se é ela, porque é que já me estão a dar isto para tomar já? E então desatei a chorar e nem queria acreditar no que me estava a acontecer. Passado um mês, o doutor liga-me. Um mês? Um mês. Perguntar como é que eu estava. Eu já tinha pesquisado tudo e mais alguma coisa. Mas quando é que lhe confirmaram que era mesmo ela? Passado esse mês, o doutor liga-me e pergunta-me como é que eu estava. As tais fasciculações que eu tinha no braço já estavam pelo corpo todo. E os espasmos musculares também. E ele disse, então é mesmo a ela. Disse-me assim no telefone. Como é que se lida com essa informação? Eu sei que já tinha pesquisado tudo, já estava especializada com tudo o que tinha lido. Já tinha um doutoramento em ela, mas uma coisa é ter um doutoramento em ela e ser uma doença que está lá, outra coisa é estar na própria pessoa, não é? Exatamente, sim. Como é que encaixou esta notícia? Foi horrível. Passava horas e horas à procura de soluções, medicamentos, terapias. Tudo o que sabia? Tudo o que podia. Na altura, os seus filhos tinham que idades quando soube este diagnóstico? Pois, isto foi há 5 anos. Vai fazer em janeiro 5 anos. A Romina tinhas que idade, Romina? Tinha 16. Tinhas 16 anos, não é? 16. E os outros... Rui tem 18. Tem 18 agora, portanto tinha 13. E a Luana, 14. Tinha 14, ela? Tinha 14 anos. Como é que apresentou este tema aos filhos? Eu não sei se na altura já estava divorciada. Já estava divorciada? Já estava divorciada. Como é que apresentou este tema aos filhos? A minha filha, eu, quando cheguei a casa, ela já estava lá em casa e então ela perguntou então como é que tinha corrido, o que é que se tinha passado no hospital e então eu desatei logo a chorar. Não tive coragem de lhe esconder. É verdade. Passado um bocado, a minha filha, a Luana, liga-me aos gritos, a chorar, porque uma prima tinha-lhe dito que a mãe ia ficar numa cama só a mexer os olhos. Ai, as pessoas dizem as coisas de uma maneira, a sério. A minha filha estava em pânico. Ai, mas porquê é que as pessoas não aprendem a dizer as coisas de forma construtiva? E o meu filho disse muito tempo mais tarde. Não encontrei uma maneira de lhe dizer, então assisti com ele um filme, que é A Teoria de Tudo. E então eu chorei muito, né? E ele agarrou na minha mão e perguntou: o que é que se passava? Mãe, é esta doença que tu tens? A doença? E eu disse que sim. Que teve o cientista okay. Sim. Depois é preciso começar uma outra vida, não é? Há uma vida antes, uma vida depois do diagnóstico. Eu há pouco estava-lhe a perguntar se nessa altura, enfim, já se tinha divorciado, mas até já tive aqui um lapso, porque esqueci-me que não só já se tinha divorciado, como, entretanto, anos mais tarde, até já tinha, penso que o seu companheiro, que tem até hoje, não é? Portanto, sim. Tinha ao seu lado alguém capaz de a acompanhar nesta fase tão delicada da vida. Sim, ao princípio ele quis que eu desfrutasse de tudo, porque eu pensava que tinha pouco tempo de vida. Ele queria que aproveitasse. Sim. Romina. Ao máximo. E então passeámos muito. Ele quis dar-lhe o melhor que sabia. O melhor e que podia.
Chama-se isso amor, Muito. não é? Muito. E como sabe, Sónia, nem sempre se está preparado para a doença do outro nos casais. E o facto do seu companheiro, enfim, depois de saber este diagnóstico, querer mimá-la com tudo o que ele sabia, proporcionar-lhe todos os momentos felizes que ele podia, é prova de muito amor. É mais fácil virar as costas, verdade? Exatamente. É mais fácil. Exatamente. Olha, já cá não estou. Sim, ele já podia ter feito isso há muito tempo. E não. E não. Está ali ao seu lado. Eu acho isso realmente muito bonito. Romina, conta-me tu, como é que vocês filhos, e tu principalmente que és a mais velha, como é que interiorizaste esta informação? Acho que ainda estou a interiorizar. Ainda estás a interiorizar. Mas como é que foi adaptar-te a uma mãe que se vai transformando, não é? Porque a mãe Eu não é a era tua assim, mãe, vai não ser era sempre toda a vida. Não era diferente. Era diferente. Era diferente, era adaptar a uma mãe diferente, não é? Não perdeu competências, com o coração da mãe, graças a Deus, é intocável, não é? E mantém-se lindo como era até aí. Porém, era uma mãe diferente, Sim. Era menos feliz. menos É feliz. estranho dizer isto, mas... Mais? Menos feliz. Menos feliz. Tu ou ela? Ela. Mesmo com a doença, Mesmo agora com a eu sou doença. mais feliz. É mais feliz agora? Sim. Mesmo com a doença? Ai, Sónia, explique lá isso, porque a maior parte das pessoas não vai perceber. Explique lá como é que, apesar desta doença tão grave, é uma pessoa mais feliz. É difícil explicar, Fátima. É difícil. Mas eu hoje tenho liberdade para ir a qualquer lado. Posso estar presa dentro do meu corpo, mas não estou presa Fisicamente. fisicamente para ir onde eu me apetecer. É dona da sua vida. Exatamente. E não era no passado. Mesmo estando com o meu companheiro, eu sou exatamente a mesma pessoa, na presença dele ou na ausência dele. E isso é muito bom para mim. Isso é libertador. Muito. E isso eu já percebi que no passado não viveu exatamente assim. Viveu de outra forma. Sim. Viveu de outra forma. Romina, à medida que o tempo vai passando e, enfim, vai havendo estas alterações, e é curioso porque esta doença, que é muito matreira, às vezes anda de forma muito, muito rápida. Graças a Deus, no caso da mãe, ela vai bastante lenta, não é? E nós temos esperança de a fazer parar. Desculpa, Fátima. Eu, quando fiz os 36 anos, eu recebi o diagnóstico aos 35, em janeiro, e em abril eu fiz os 36. As minhas irmãs, os meus irmãos, prepararam-me uma festa surpresa e eu pensava que ia ser o último aniversário que eu ia festejar. E chegar aos 40 anos tem um sabor mesmo. E há de chegar aos 50, se Deus quiser, e aos 60, quer dizer, vamos lá, não é? Vamos lá, porque tem que contrariar tudo o que são as previsões médicas. Tem contrariado e eu acho que isto é devido à minha... que eu sou uma pessoa muito feliz e muito positiva. Eu sou uma pessoa que vê a vida sempre com o copo meio cheio, sempre. Fui assim. E agora ainda mais. É tão bonito ouvir isso, sabe? Se calhar quem está a escutar o seu testemunho pensa, mas como é que uma pessoa com esta doença, a esclerose lateral amiotrófica, diz eu sou uma pessoa muito feliz? E o facto de dizer isso mostra uma grandeza, uma capacidade de ver a vida nas coisas pequeninas, saborear coisas. Exatamente. Olha, como eu poder agarrar neste copo livremente e se calhar a Sónia com alguma adaptação. Eu sou uma pessoa que gosta muito de cozinhar. Eu adorava cozinhar, adorava fazer bolos. E então hoje em dia, se eu conseguir partir um ovo e abrir o ovo, isso é uma alegria e uma vitória tão grande para mim, que para muita gente isso é uma coisa muito banal. E eu dou tanto valor a isso. Tão bom. Uma coisa tão... É maravilhosa a cabeça que tem. Sim. É a sua mais-valia. É.
Coração maravilhoso, nem lhe tocamos, mas estou a dizer, a cabeça que tem é justificação para estar assim estes anos depois do Eu diagnóstico. acredito que sim. Eu tenho a certeza absoluta, porque, vamos lá ver, é ler um bocadinho sobre a doença e percebe-se aquilo que eu estou a dizer. Romina, estava eu a perguntar-te neste caso, se com o passar do tempo e a adaptação que vocês filhos que tiveram que fazer a esta mãe diferente, como é que tu lidas com a saúde da mãe, hoje, que já és uma mulher? Tenho que lidar, não é? Passaste a ser o apoio em casa quando a mãe precisa? Eu namoramos vivo juntos. com o meu namorado. Eu sei. Eu sei que vive com ele. Mas quando digo apoio é a mãe precisa de alguma coisa, a filha está por perto, ela auxilia. Se tu tens esta atitude de gostas de dar um apoio à tua mãe, não tem mal nenhum, não é? Sim ou não? Sim. Porquê que te está a ser tão difícil expressar-te? Conta-me lá. Abre lá o teu coração. Como é que tu estás a viver isto tudo? Não é fácil. É medo que tens? Se calhar medo de ficar sem mãe. É normal. Então conta-me lá. Quem é a tua mãe? Faz-te conta que ela não está aqui e que estavas só comigo. E eu perguntava-te, Romina, como é que é a tua mãe? O que é que tu responderias? Uma mulher cheia de força e cheia de vontade de viver. E não é uma doença destas que lhe derruba assim tão fácil. É uma referência para ti, a tua mãe? Sim. É a tua inspiração? Isso é bom. Quer dizer que fez bem o seu trabalho. Sim. Sónia fez bem o trabalho. Sinto que sim. Tem essa consciência. Sim. Tem filhos bem amados e bem Dediquei a estimados. minha vida a eles desde os 19 anos. Foi quando foi mãe pela primeira vez. Única e exclusivamente a eles. À família, à casa, ao esposo. E sinto-me recompensada. Olha para eles e sente que fez um bom trabalho. Exatamente. Agora, vamos aqui olhar para esta doença. Neste trajeto e nestes anos, eu não sei se já teve momentos um bocadinho mais complicados e que, entretanto, a coisa recuperou, ou com alguma fisioterapia, ou se já passou por este vai para a frente, vem para trás, porque às vezes esta doença tem esta coisa também. Tem Não vai para trás, Fátima. Não vai para trás? Não. Nada? Só para a frente. Só para a frente? Sim. E ela tudo tem... que eu perder já não vou recuperar. O que é que perdeu nestes anos? Estamos a falar de 5 anos, não é? Vai fazer em janeiro. Vai fazer 5 anos. Ok, 4 anos. O que é que perdeu? Ou seja, Não tenho equilíbrio. Equilíbrio já não tem. Não consigo andar sozinha. Ou seja, eu ando, mas tenho que ser muito devagarinho. Porque se acelerar o passo, caio. Já caí muitas vezes porque sou muito teimosa e quero fazer as coisas sozinha, porque a minha cabeça diz uma coisa, mas o meu corpo responde de outra. Quero fazer as coisas sozinha e depois, a última vez, caí pela escada, por ser tão teimosa. Mas neste momento... portanto, é falta de equilíbrio. A nível, por exemplo, das mãos. Já percebi que... Sim, esta mão já não consigo fazer nada. A esquerda. A esquerda, sim. Mas é pela Esta- falta de força e também a mobilidade, as duas coisas. Esta ainda tinha destreza. Em abril eu ainda conseguia mexer bem esta mão. Ainda tinha bastante destreza nesta mão. Agora já não tenho tanta. E já tenho também pouca força. O músculo também já se está a atrofiar. E não é possível fazer nada em termos de fisioterapia, o que quer que Não seja, é para possível. aliviar? Não. Não. Então o que é possível fazer para lidar com esta doença? É medicação? A medicação. Só? Atualmente só existe o Riluzol. Mais nada. Não passa daí. O Riluzol não passa daí há anos. E esse medicamento só faz o quê? Prolonga a vida 3 a 5 meses. Ou seja, eu estou a tomar um medicamento para me dar 3 a 5 meses a viver como um vegetal. Eu não quero isso. Claro, eu percebo. E não há outras soluções em parte alguma deste planeta? Existe na América... Nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos da América, um medicamento, o Edaravone, que foi inventado no Japão, e a FDA aprovou o medicamento. Portanto, nos Esse Estados Unidos ele está medicamento- aprovado. Esse medicamento já tem a sua eficácia comprovada
E eu não entendo porquê que a Europa ainda não o aprovou, porquê. Portanto, nos Estados Unidos ele está aprovado e é comercializado. E é, sim. Na Europa não. Não. Mas existem já pessoas que podem testemunhar os efeitos deste medicamento? Sim, sim. E então, o que é que acontece a quem o toma? A doença para, não regride. Ou seja, Ela não se recupera o que se perdeu, mas também não se piora. Não se piora. Onde se está, fica. E é um medicamento que se toma uma vez na vida ou mais? Não. É um medicamento que tem que ter continuidade. São ampolas que têm de ser tomadas diariamente, com intervalos, durante um mês de 10 dias. Mas tem que ser um tratamento durante um ano. Portanto, durante um ano, ali de 10 em 10 dias, há aquela ampola para administrar. Estas ampolas, quanto é que custam? Há aproximadamente 1.000 euros cada uma. 1.000 euros cada ampola. E eu ainda tenho que sair do meu país. Isso é que me custa muito para me ir tratar. Mas se conseguir ir aos Estados Unidos, elas são administradas o quê? Numa clínica? Sim, tem que ser no hospital. Numa clínica? Num hospital? Sim, No hospital. numa clínica, sim. Mas, portanto, por aquilo que sabe e que leu e que, enfim, se documentou, este é um medicamento que tem tido resultados muito Positivos. promissores, ou seja, positivos para parar a doença. Exatamente. Só que para isso é preciso ir para os Estados Ou Unidos. seja, eu tenho pouco tempo para fazer esse medicamento. Tem que se despachar. Sim, porque não me adianta, quando tiver a camada, não me adianta tomar esse medicamento. Tem que ser agora que ainda tem. Não percebo porque que a Infarmed não aprova esse medicamento. Nós não temos tempo, elas, não temos tempo para mais estudos, ensaios clínicos, nós não temos tempo. Esse medicamento já está cientificamente comprovado, já tem a sua eficiência comprovada. Não entendo porque querem adiar mais, não sei. Eu sei que está disposta a ir para os Estados Eu Unidos. de qualquer lado. Na Tailândia existem os tratamentos com células-tronco. Existe também um tratamento com a bilis do urso preto, que também nem imagino os valores astronómicos. Em Israel existe o maior laboratório do mundo que trata pessoas com ela. Era lá que o Steve Hawking era tratado. Mas isso são coisas Cujos valores, enfim, até está longe do nosso pensamento, não é? Mas para ir para os Estados Unidos fazer este tratamento e, portanto, é preciso este dinheiro, qual é o valor que precisa de arranque? Ou seja, para ir, ficar e fazer um mês de tratamento lá? Quanto? Já fiz contas? Não faço ideia, Fátima, não faço ideia, porque tinha que estar lá a morar e eu não sei os Tinha que lá gastos ficar um que ia mês. ter lá. Se o tratamento dura um Fora mês? o tratamento, eu nem sei quanto é que tinha que gastar lá. Estadia, viagem, não sei. O certo é que as pessoas à sua volta, que não só a família, os amigos, os colegas, enfim, toda a gente se tem mobilizado ali em Olhão e não só, para em iniciativas, muitas iniciativas, para juntar dinheiro de forma a que a Sónia possa Consiga ir. ir aos Estados Unidos fazer este tratamento. Sim. Romina, de onde é que vem esta solidariedade toda? Porque hoje temos aqui muito, não é? Juntos por Ela, ali na primeira fila, mais meninas do Juntos por Ela, tudo gente pronta a trabalhar para ajudar a mãe a ir fazer este tratamento. Sim. Fátima, Diga. quando dei início à minha causa, nem foi para o tratamento. Foi para me dar uma segurança, Em sua casa? assim, seja, nomeadamente uma casa com condições que se adaptassem às minhas necessidades. Ou seja, uma pessoa acamada é muito dispendioso. Claro. Tudo o que envolve, não só a medicação, as coisas em casa, tudo envolve muito dinheiro e eu não tenho esse dinheiro. E, portanto, vamos dizer A que causa era para isso, para me ajudar. a campanha inicial era criar condições para que pudesse, durante a qualidade de doença, vida. ter alguma qualidade de vida. Só que de repente depara-se com este tratamento e percebe que há ali uma luz ao fundo do túnel. Exatamente, É mais ou recebi menos muito isso. apoio de pessoas para pedir para o medicamento. E eu sempre disse, isso é uma coisa impossível, porque é tão caro que eu não vou conseguir
e então decidi arriscar e por que não? E Não agora custa nada estou aqui. tentar. E aqui está. Aliás, nós colocámos no nosso Facebook as informações relativamente à conta da Sónia para que, enfim, os espectadores que puderem participar, que puderem ajudar, se existir algum padrinho ou alguém que queira, no fundo, oferecer esta viagem à Sónia, ou parte da viagem, ou uma parte do valor para apostar na saúde dela, há muitas pessoas que têm essa possibilidade e que às vezes sentem necessidade de fazer um gesto pelo outro, até porque sabem que tudo aquilo que plantamos também colhemos, não é? Quando se planta bondade, bondade se colhe. Quando se planta generosidade, generosidade se colhe. Exatamente. É mesmo assim. Ora, na primeira fila estão ali duas amigas, a Janete e a Jéssica, as duas, enfim, a Janete principalmente muito emocionada. Janete, quer-me explicar esta emoção? É porque é de contrarrelógio? É de querer ajudar a Sónia a ir e a ver os dias a passar? Sim. A Sónia, quando me falou do problema de saúde dela, quando ela estava muito triste, que eu, no fundo da minha cabeça, pensava isto realmente é impossível, eu dava sempre força. Eu disse, Sónia, a gente tem que ser sempre positiva. Aconteça o que acontecer, a gente tem que ser positiva. E se não acontece naquela hora, há de chegar o momento certo para acontecer. A gente temos uma amiga, também a Olhão, que tem a nos ajudar muito, que é a Hilda Carme, onde a Hilda Carme começou a iniciar as fitinhas, as clientes iam lá à loja, à Glamour, vender as fitinhas. A mãe da Karina, na Suíça, começou a fazer os diretos dela para ajudar a Sónia a tentarem divulgar. E um dia dirigi-me à loja, comprei a fitinha e pensei, as pessoas vêm aqui comprar à Hilda porque têm confiança, sabe que ela é uma senhora de palavra, sabe que é uma senhora que não está aqui a mentir, mas é uma senhora que não pode sair da loja. Até e se eu for à procura de alguém para ajudar a Sónia, o que é que eu pensei? Bem, eu vou tentar ir ter com pessoas como o meu tatuador, o Saragasso, que apoiou muito, a minha cabeleireira, Contraste, e comecei a divulgar. Olha, vocês vendem fitinhas, €1, e tiramos uma foto. A minha ideia foi sempre uma foto, porque a Fátima, se eu tirar uma foto com a Fátima ou comprar uma pulseira, as pessoas vão pensar, a Fátima é de confiança, não ia comprar uma fitinha só para dizer que é para comprar. E então assim isto começou a crescer, isto começou a crescer, isto começou a crescer. E eu dizia sempre à Sónia, nos momentos mais difíceis dela, eu dizia sempre à Sónia na brincadeira, eu um dia vou-te levar ao Presidente da República para tu o conheceres, porque ele vai ajudar. Não só para ajudar a Sónia, mas ajudar as outras pessoas, porque Fátima é muito triste. Quando a gente conhece uma pessoa que sabe que é muito ativa e de repente a gente vê as dificuldades, as pormenores, cortar a carne para comer, lavar a cabeça, lavar os dentes. E eu sempre disse a ela, olha Sónia, nós todas somos uma só, nós todas vamos conseguir. E aqui está. E aqui está com esse objetivo. Janete, é muito bom a Sónia poder contar com amigas que se entregam desta maneira. Muito bom. Eu acho que isso lhe dá a força para nunca desistir. Exatamente. Por isso, vamos combinar assim, Sónia. Eu acredito que vai aos Estados Unidos. Eu acredito que vai fazer o tratamento. E fica com a obrigação de me mandar um mail, ou a sua filha mandar-me um mail, a dar-me notícias suas. Eu quero saber como é que está depois do tratamento. Até porque, por este sofá já passaram muitas pessoas com ela. E ainda hei de vir aqui de salto alto, eu adoro, sério! Que venha, nem que seja apoiada, mas que venha. Mas deixa-me dizer-lhe, por aqui já passaram tantas pessoas com ela. Se a Sónia conseguir vir dar este testemunho de esperança, vai dar testemunho de esperança a muitas pessoas. E eu, como sou uma otimista incorrigível, como a Sónia, acredito que isso vai ser possível. Por isso, boa viagem. Obrigada. Grande aplauso. De gênio.